A vinda de Jesus, em Apocalipse 1, versículo 7, já se cumpriu ou é algo que vai acontecer no futuro ainda? Irmãos, assim como os demais livros da Bíblia, o Apocalipse também tem um versículo-chave. E o versículo 7 do capítulo 1 é o tema literário do livro de Apocalipse. Antes de nós fazermos algumas considerações a respeito desse versículo, vamos lê-lo de maneira detida. Observe comigo o que diz o texto bíblico. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Ao olhar para esse versículo, muitos acreditam que João esteja falando da segunda vinda de Cristo. No entanto, as aparências enganam. João aqui não está falando do retorno de Jesus, mas sim do juízo de Deus sobre Jerusalém no século I. E esse episódio ocorreu no ano 70 depois de Cristo, com a destruição da Cidade Santa. Agora, pessoal, por que muitas pessoas pensam que João esteja falando da segunda vinda de Cristo aqui em Apocalipse 1:7? Bem, a resposta é que a linguagem bíblica utilizada para falar da segunda vinda de Jesus é bastante parecida com a linguagem que João usa aqui em Apocalipse. Observe, por exemplo, Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Então note, a linguagem que o escritor de Atos emprega aqui para falar a respeito da segunda vinda de Jesus é parecida com a linguagem de João em Apocalipse. A diferença, porém, é que esses versículos, irmãos, falam de episódios, acontecimentos diferentes. Realmente, Atos está falando da segunda vinda de Jesus após a sua ascensão, algo que vai acontecer no futuro. Nós aguardamos o grande retorno. No entanto, João não está falando do grande retorno. João está falando do juízo de Deus que foi derramado sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, para que essa teoria fique provada, vamos considerar aqui algumas evidências de que Apocalipse 1:7 teve o seu cumprimento no século I. A primeira evidência, pessoal, é o contexto que antecede o tema. Só lembrando, Apocalipse 1:7 é o tema literário da carta. Observe o contexto que vem antes disso. Se você observar o versículo 1 e o versículo 3 de Apocalipse 1, você vai notar que João fala que o Senhor revelou para ele as coisas que em breve devem acontecer. E depois João diz que o tempo está próximo. E aí no versículo 7 de Apocalipse 1, ele fala do Senhor Jesus vindo com as nuvens. Agora para pensar comigo. Se João disse que as profecias se cumpririam em breve, e se João disse que o tempo estava próximo, por que pensar que Apocalipse 1:7 esteja falando da segunda vinda de Cristo que vai acontecer milhares de anos depois? Não faz sentido. Por isso, nós temos que situar Apocalipse 1:7 dentro do contexto do século I. Não faria sentido João afirmar a proximidade do cumprimento das revelações e, de repente, mudar de perspectiva e falar de um acontecimento milhares de anos depois. Então, o contexto que antecede o tema de Apocalipse 1:7 prova que isso deveria se cumprir no século I, no ano 70. Segunda evidência é o contexto seguinte a esse tema literário. O que diz o tema seguinte, o contexto seguinte, irmãos? O contexto seguinte fala de tribulação. Note que no versículo 9, João está falando a respeito da tribulação que os seus irmãos estão sofrendo. E aqui ele se identifica com eles ao dizer: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Observe comigo que João está se identificando com esses irmãos. João é companheiro deles na tribulação. Os irmãos estão passando por tribulação, João também está passando por tribulação. No entanto, à luz de Apocalipse 1:7, que fala da vinda do Senhor com as nuvens, João está trazendo conforto para o coração dos irmãos. Por quê?
Apesar de eles estarem na tribulação, o Senhor vai julgar os seus inimigos. O Senhor vai vir com as nuvens para colocar um ponto final em todo esse sofrimento, em toda essa injustiça. Então, se Apocalipse 1:7 estivesse se referindo a algo que aconteceria milhares de anos depois, a ministração de João não faria sentido, o conforto que João está transmitindo para os irmãos não faria sentido. Então, Apocalipse 1:7 deve ser interpretado dentro das circunstâncias do século I. Em seguida, temos a terceira evidência, pessoal, a linguagem apocalíptica na profecia. Como nós falamos aqui, João diz que o Senhor vem com as nuvens. Porém, essa linguagem do Senhor vindo com as nuvens não é exclusiva para falar da segunda vinda de Jesus, como muitas pessoas acham. Essa linguagem é utilizada no Antigo Testamento para falar dos juízos históricos que o Senhor derramou em algumas nações. Por exemplo, pense na nação do Egito. Deus ameaçou a nação do Egito, dizendo que a nação seria julgada. E realmente, essa linguagem do Senhor vindo nas nuvens foi utilizada pelo profeta Isaías para falar do juízo de Deus sobre o Egito. E no ano 671 a.C., a nação do Egito foi julgada pela Assíria. O rei chamado Esar-Hadon subjugou o Egito. E quando Isaías, profeta, registra isso, irmãos, ele usa a mesma linguagem que João utiliza aqui em Apocalipse. Observe a semelhança. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Eu pergunto para você, Deus apareceu visivelmente cavalgando numa nuvem para julgar a nação do Egito? A resposta, obviamente, é não. Da mesma forma, quando João diz que o Senhor vem com as nuvens, João não está dizendo que Jesus viria visivelmente com as nuvens. Ele veio em juízo, mas não de maneira visível, como realmente acontecerá na segunda vinda no grande retorno, ok? Então isso faz com que Apocalipse 1:7 seja colocado no contexto do século I. O cumprimento se deu naquela época e não se dará no futuro. Quarta evidência, pessoal, o ensino prévio de Jesus sobre o assunto. Olha só que interessante. João não foi o primeiro a falar a respeito desse juízo sobre Jerusalém. Quando Jesus estava na terra, durante seu ministério terreno, por meio de várias parábolas proféticas, ele já tinha alertado a nação de Israel a respeito disso. Vamos ler aqui, juntamente, a parábola da vinha, que se encontra em Mateus 21. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões porque estas o consideravam como profeta.
Observe, irmãos, essa parábola profética fala da destruição de Jerusalém no ano 70. No versículo 40, Jesus usa uma linguagem semelhante para falar da vinda do dono da vinha. Olha só. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? No mesmo contexto das parábolas, nós encontramos uma outra parábola, a da festa de casamento. No versículo 7 dessa parábola, Jesus disse: o rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. O incendiar a cidade é uma profecia contra Jerusalém. Jesus viria em destruição a Jerusalém no ano 70, irmãos. Então note comigo, essas parábolas que nós lemos aqui são parábolas proféticas. Durante o ministério terreno, Jesus já profetizou a destruição de Jerusalém. Por isso, Apocalipse 1:7 deve ser interpretado à luz dessas parábolas. João apenas está repetindo o que Jesus já havia alertado o povo de Israel durante a sua estada aqui na terra. Isso é muito importante ficar claro. Ok? Então, tudo isso nos aponta para o cumprimento no século I, no ano 70 depois de Cristo. Essa é a quarta prova. Vamos para a quinta prova, a causa específica do julgamento. Observando com atenção o texto de Apocalipse, o tema literário, João diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem são os responsáveis pela morte de Jesus? Sem dúvida, os romanos participaram disso, foram os instrumentos físicos da crucificação, mas a Bíblia, pessoal, coloca a culpa da morte de Jesus sobre o povo judeu. Os judeus foram os responsáveis pela crucificação e pela morte do Senhor Jesus, e existe uma abundância de provas bíblicas que indicam isso. Eu trouxe apenas 3 textos que provam essa afirmação. O primeiro diz: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Segunda prova: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E a terceira prova: qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Então note, todos esses versículos, irmãos, provam para nós que os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. E João diz o que lá em Apocalipse 1:7? Que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. E eu faço a seguinte colocação para vocês. Se João disse que aqueles que traspassaram Jesus veriam o juízo de Deus, isso quer dizer que eles deveriam estar vivos quando isso acontecesse. E realmente, Jesus veio em juízo no ano 70 e o povo que havia crucificado Jesus estava vivo. E eles experimentaram na própria pele esse julgamento e essa profecia. Portanto, Apocalipse 1:7 teve o seu cumprimento no século I. A nação de Israel viu o justo juízo de Deus caindo sobre ela, porque ela havia se apostatado, havia rejeitado o Messias prometido. Eles tinham uma lei, eles tinham todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento e mesmo assim rejeitaram o Messias prometido. Então, aqueles que traspassaram Jesus foram o alvo do juízo de Deus. Realmente, o cumprimento se encaixa perfeitamente no século I da era cristã. Sexta prova, o foco máximo do julgamento. Observando novamente, irmãos, Apocalipse 1:7, João fala de tribos da terra. Algumas pessoas podem pensar que a referência aqui é ao planeta todo, mas não é verdade isso. Quando João diz que todas as tribos da terra se lamentariam, ele está fazendo uma referência às tribos da nação de Israel. Apenas a nação de Israel haveria de se lamentar. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, a nação de Israel é a verdadeira culpada pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então, a nação lamentaria por conta disso. E, de fato, isso aconteceu. A profecia de Apocalipse 1:7 é bem específica. Ela limita, não é abrangente a ponto de envolver a terra toda, mas ela é limitada no sentido de abranger apenas a nação de Israel. E eles, então, foram o alvo dessa profecia. Eles lamentaram quando o Senhor Jesus veio, não de maneira visível, no ano 70, por meio do exército romano,
Jerusalém foi invadida e foi simplesmente destruída e milhões de judeus morreram nesse dia. Então eles realmente lamentaram o que eles haviam feito, traído o Filho de Deus. E por último, a sétima evidência, o paralelo particular nos evangelhos. Observe comigo, irmãos. Mateus capítulo 24, o grande sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético de Jesus, usa uma linguagem bem parecida com essa linguagem de Apocalipse 1:7. Vamos fazer a comparação aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos ou tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Agora observe as palavras que estão em amarelo aí, e essas que eu coloquei também em amarelo, que é a linguagem do João. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. O que está acontecendo aqui? João adota as palavras que Jesus havia usado no monte, no sermão profético, e ele emprega essa linguagem no seu livro, para falar desse juízo que na época de João estava perto para acontecer. Para João, aquilo era futuro, para nós se tornou passado. Apocalipse 1, versículo 7, já teve o seu cumprimento na história no século I, no ano 70 depois de Cristo. Então, resumindo tudo que foi falado na aula de hoje, pessoal, Apocalipse 1:7 não se refere à segunda vinda de Cristo, mas ao juízo de Deus sobre Jerusalém que se cumpriu em 70 depois de Cristo. Várias evidências comprovam isso, o contexto que antecede o tema, o contexto seguinte ao tema, a linguagem apocalíptica na profecia, o ensino prévio de Jesus sobre o assunto, a causa específica do julgamento, o foco máximo do julgamento e o paralelo particular nos evangelhos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aí embaixo. Não se esqueça de fazer a tua inscrição aqui no canal e de ativar o sino de notificação para você ser informado a cada nova postagem. Eu fico por aqui, Deus abençoe a tua vida e até a próxima.